Muitos pensam que, numa briga, vence quem é maior e mais forte. À primeira vista, isso parece lógico. Mais músculos significam mais força, o que aumenta as chances de vitória. Mas, na prática, não é tão simples assim. Se você se basear apenas na aparência do adversário, corre o risco de cometer um grave erro. Toda pessoa, seja ela grande, rápida ou forte, tem seus pontos fracos. E se você não os percebe, já está se colocando em desvantagem. Entrar na luta sem entender o adversário é como andar no escuro. Você não sabe o que esperar. Não entende onde está o perigo e onde está a oportunidade de atacar. Enquanto isso, uma pessoa mais atenta observa tudo. Como o adversário se move, como mantém as mãos, como respira, como reage. Tudo isso dá pistas. O corpo não é apenas uma forma, é o reflexo de como a pessoa luta. Se você lutar da mesma maneira contra todos, mais cedo ou mais tarde, encontrará alguém que vai te superar facilmente. Porque cada tipo de corpo tem suas vantagens e desvantagens, e cada um requer uma estratégia específica. O principal não é tentar ser mais forte, mas tentar entender. Quem entender o adversário mais rápido já fez metade do trabalho e ganhou uma vantagem significativa. Agora vamos passar para a parte mais importante: a análise dos tipos de adversários e como lidar com eles da maneira correta. Vamos começar pelo lutador musculoso. Ele parece extremamente perigoso. Ombros largos, braços poderosos, corpo robusto. Muitas vezes, essas pessoas apostam na força e na pressão. Seus golpes são pesados e, no combate corpo a corpo, podem simplesmente esmagar o adversário. Mas essa força tem um lado negativo: o alto gasto de energia. Músculos grandes exigem muito oxigênio, e se essa pessoa lutar ativamente, ela começa a se cansar rapidamente. É exatamente por isso que não vale a pena entrar em uma luta de força com ela. Esse é o jogo dela, e nele ela é mais forte. Sua tarefa é se movimentar, manter a distância, forçá-lo a errar os golpes e desperdiçar suas forças. Cada golpe errado para ele é uma perda de energia. Com o tempo, sua respiração fica mais pesada, seus movimentos mais lentos, e os golpes já não são tão perigosos. E é aí que você pode, aos poucos, tomar a iniciativa. Agora vamos analisar um adversário alto e magro. Sua principal vantagem é o alcance dos braços e das pernas. Ele consegue te manter à distância e acertar golpes enquanto você nem consegue alcançá-lo. Se você ficar parado longe e não fizer nada, ele vai te dominar com facilidade. Por isso, a principal tarefa é diminuir a distância. Mas não se deve fazer isso de forma direta. Se você simplesmente avançar, vai estar constantemente levando golpes. É preciso usar fintas, mudar o ritmo, movimentar a cabeça, entrar em ângulos. Assim que você chegar perto, a vantagem dele começa a desaparecer. De perto, os golpes longos já não funcionam tão bem, e ele fica desconfortável. Nesse momento, é importante não deixá-lo voltar para uma distância. É preciso pressionar, trabalhar no corpo, tirar a respiração e não deixá-lo recuperar a distância confortável. O terceiro tipo: lutador pesado com grande massa. Ele pode não ser tão rápido, mas sua força está no peso e na pressão. Se ele impõe o combate corpo a corpo ou agarra, fica muito difícil. Ele literalmente pressiona com o corpo, e isso cansa muito. Mas por trás disso se esconde novamente uma fraqueza: a mobilidade limitada. Para essas pessoas, é mais difícil se mover rapidamente, mudar de direção e manter um ritmo alto. Portanto, sua tarefa é não ficar parado na frente dele e não aceitar a pressão. É preciso se mover constantemente, desviar para os lados, mudar de ângulo. Faça com que ele tenha que se virar, alcançá-lo, gastar energia em movimentos desnecessários. Com o tempo, ele começa a se cansar não só por causa da respiração, mas também pela carga sobre o corpo. As pernas ficam mais pesadas, as reações ficam mais lentas, e ele já não consegue pressionar com tanta intensidade. Nesse momento, a vantagem dele desaparece gradualmente, e a luta se torna mais equilibrada. Agora, o mais importante é entender que nenhum tipo de constituição física
por si só, torna uma pessoa invencível. Mesmo que você esteja diante de um lutador que pareça equilibrado e não tenha pontos fracos evidentes, isso não significa que ele não tenha nenhum. Isso significa apenas uma coisa: eles não são visíveis à primeira vista. E aqui, o que decide tudo não é a força nem a velocidade, mas a habilidade de observar e se adaptar rapidamente. Uma luta assim deixa de ser apenas uma troca de golpes e se transforma em um processo em que você está constantemente coletando informações. Você deve observar cada detalhe, como ele reage à pressão, se ele se sente à vontade quando você se aproxima, o que acontece quando ele leva golpes, com que rapidez ele se recupera, se ele começa a ficar nervoso ou a mudar de estilo. Todos esses momentos são pistas. Quanto mais atento você for, mais entenderá como lidar com ele. E quanto mais cedo você entender isso, mais rápido começará a assumir o controle. É importante perceber uma coisa simples: o corpo do adversário não é um problema, mas um ponto de referência. Ele mostra o que esperar dele, mas não dá uma resposta pronta. Se você simplesmente entra na luta e confia na força ou no hábito, você se limita. Mas se você observa, analisa e muda suas ações ao longo da luta, você começa a controlar a situação. No fim das contas, quem vence não é aquele que parece mais forte, nem aquele que se move mais rápido. Vence aquele que entende melhor o que está acontecendo no momento e sabe mudar sua estratégia na hora certa. Assim que você começa a ler o adversário, você deixa de lutar às cegas. E isso já lhe dá uma vantagem significativa antes mesmo do golpe decisivo.